Prezados alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Física. Meu nome é Hugo Henrique, sou do município de Piraquara e venho contribuir para o seu conhecimento na parte da Física ao longo de mais uma aula. Então, antes de começar essa aula, deixa eu dar mais um recadinho de suma importância para vocês ali. Me acompanhem na tela. Aos estudantes que estão assistindo às aulas pela televisão, entreguem as suas atividades na escola, como também podem resolvê-las pelo Classroom. E aqui, meu querido estudante, o que acontece? A cada situação que você tem pertinente à sua vida própria pode ser diferente dos 200, 300, 500, 1.000, 2.000 alunos que tem na sua escola. Então, a cada situação tem que ser avaliada de maneira muito específica. Caso você não consiga estar tendo acesso à plataforma ainda, notifique seus professores, os pedagogos, a equipe diretiva, que eles vão dar o devido alinhamento para a sua situação de maneira bem individual, ok? Então, sempre atentos com isso. Mas, se conseguir ter acesso à plataforma, fica bem mais prático também, ok? Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula retomando o contexto da aula anterior. Me acompanhe na tela novamente. Então, temos aqui um quiz. Olha o que ele diz. Marque os fenômenos que podemos estudar através do princípio de Huygens. A primeira das opções ali, ondas sonoras. A segunda das opções, onda luminosa. A terceira, onda em uma corda. E a quarta opção, ondas unidimensionais. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Dando sequência, então, querido estudante, me acompanhe na tela novamente. Olha os princípios que ele está pedindo que podemos adequar com o estudo direcionado. Me acompanhe aqui. Olha ali, ó, marque os fenômenos que podemos estudar através do princípio de Huygens. Ondas sonoras, com certeza, numa frente tridimensional você acaba tendo isso como referência. Da mesma maneira, ondas luminosas. Mas ondas luminosas se encaixam nesse princípio? É o mesmo contexto que você vai ter ali, de ter um obstáculo e a luz consegue estar passando por ele. Aí foi uma das caracterizações que teve conceituada como a base da onda-partícula, que temos na física, certo? Mas isso já vimos em aulas anteriores. Me acompanhe na tela novamente. Então, temos aqui, ó, essa imagem eu trouxe para vocês na última aula, mas é sempre importante que você consiga verificar e compreender o fenômeno. Percebam aqui, ó, vou avançar com a explicação da esquerda para a direita. Perceba, você tem ondas que estão chegando assim num determinado padrão na vertical e ela está chegando até um obstáculo. Só que esse obstáculo tem múltiplas fendas. Nesse contexto, você vai ter que a onda ela vai passar por cada uma dessas fendas e contornar esse obstáculo. Percebam o caos que está se formando aqui nessa segunda parte desse quadro de imagens. Então você vai ter ali diversas ondas, ao qual estão avançando para um segundo anteparo. Perceba a diferença que você tem quando você reduz a quantidade de fendas. Então você minimiza um pouco mais a quantidade de ondas a serem passadas. Elas vão avançar, só que você tem menos espaços do que na fenda anterior. O que acontece? Quando você tem esse avanço, perceba que o caos aqui reduziu. Então está algo um pouco mais organizado, digamos assim. Até que avança para a nossa terceira barreira, aonde eu tenho apenas duas fendas, dois orifícios. Avançando por elas, percebam que você vai ter uma discriminação aqui que seja um pouco mais tranquila, está começando a se tornar algo mais organizado, até que avança para a última plataforma que temos ali e você tem apenas um único orifício, por onde a onda vai estar avançando. Então perceba de maneira bem detalhada o que está ocorrendo, avançando da esquerda para a direita, aonde você tem assim uma certa tranquilidade que a onda está chegando e aqui você tem uma confusão de múltiplas ondas que vai se reduzindo conforme vai reduzindo o número de fendas, ok? Então isso é importante que você venha a compreender o fenômeno. Avançando para a nossa próxima tela, temos ali um exercício e olha o que ele diz ali, ó. Na imagem, o homem consegue escutar o som da explosão, mas não consegue vê-la. Qual a alternativa que melhor explica essa situação? Então vamos à situação assim para compreender o fenômeno. Você tem assim, a pessoa está num jardim, você tem o muro e ao lado pode ter sido, estourou uma bombinha, por exemplo. Então essa é a situação. A pessoa não consegue ver a situação, mas ela ouve, certo? Vamos às opções que melhor possam descrever isso. Avançando aqui, ó, na letra A, o som sofre difração, mas a luz não, devido ao seu comportamento de onda ser pequeno comparado ao tamanho do muro. Letra B, o som tem a capacidade de contornar obstáculos por difração, mas a luz só se propaga em linha reta. Na letra C, tanto a luz quanto o som sofrem difração, mas o olho humano não é capaz de observar essa mudança de direção. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Avançando então, querido estudante, olha o que acontece, ó, me acompanhe nas opções. Então ali, o som sofre difração, mas a luz não devido ao seu comprimento de onda ser pequeno comparado ao tamanho do muro. Gente, perfeito, é essa a explicação que temos como correspondência. A luz, para você sofrer difração, então você precisa estar passando por um fragmento, um orifício muito pequeno. Então aí você vai ter assim, é muito pertinente ao comprimento de onda que você vai ter, a frequência vai estar tudo entrelaçado nessa estruturação, certo? Às vezes um tamanho de vidro que você pega que tenha 1 centímetro quadrado, você tem diversas ranhuras e aí você consegue estar adaptando a ideia da difração, coisa que no som você consegue perceber mesmo que você não esteja vendo a situação, mas você consegue ouvir, certo? Vamos avançar então para a nossa próxima tela? Então, olha o que ele diz ali, o conceito da reflexão de onda. É o fenômeno que ocorre quando a frente de onda encontra um obstáculo, retornando para o mesmo meio de propagação, mantendo as características. Independente do tipo de onda, o módulo da sua velocidade, a frequência e o comprimento de onda permanecem constantes após o processo da reflexão, propagando-se para o meio incidente. Ué, mas assim, esse termo técnico da física, o que isso quer dizer? Vamos imaginar a situação onde temos aqui um monitor. Vamos imaginar que é a parte superior de um aquário e estamos tendo uma visão por cima. Eu peguei, por exemplo, aqui o passador de slides e joguei aonde essa estrutura tem água. Você vai perceber que aonde caiu esse passador de slide vai gerar essa oscilação que vai estar avançando para as bordas desse suposto aquário. O que vai acontecer? A ondulação vai bater assim na extremidade e ela vai retornar, vai deixar meio caótico essa superfície, até que se estabilize a situação e volte à calmaria. Mas até lá, o que acontece? Você vai ter a batida que vai refletir aqui na parte de cima, a onda que avança para baixo vai refletir na parte inferior, aqui também ocorre à esquerda ou ocorre à direita, e isso pode ocorrer mais do que uma vez. Então, o meio de propagação é o mesmo, continua sendo a superfície desse aquário que você vai ter como referência. Então, a ideia que você venha estar trabalhando em cima dessa temática é o mesmo meio. O que é o mesmo meio? A superfície que você vai ter ali. Então, essa é a temática que você consegue compreender dentro desse conceito a nível experimental. Avançando para a próxima tela, olha o que temos aqui. Em uma corda, como que isso pode acontecer? Crianças vêm a trabalhar de maneira a estar fazendo suas atividades. Então, uma das ideias que tem ali que a criança faz é pular corda. Muitas vezes são apenas 2 crianças que tem. Então, você amarra uma ponta em uma extremidade de um determinado objeto e na outra você vai fazer essa movimentação para que o seu colega, então, pule corda. E depois inverte e continua a brincadeira. Entretanto, conforme você faz essa movimentação, você acaba percebendo que esse pulso de onda que você gera vai até esse obstáculo, onde você prendeu com alguma coisa ou simplesmente atrelou a um nó, e esse obstáculo ele vai mexer, essa ponta da corda, ela vai gerar essa breve oscilação por causa do pulso de onda que você gerou. Quando isso acontece, então o pulso que está incidindo, ele vai bater nesse objeto e vai voltar. No caso da corda, ela vai fazer essa movimentação cíclica. Mas, nesse caso, se você tem ela tá bem esticada e você faz essa movimentação dessa onda, o que vai acontecer? Então ela vai se propagar até o obstáculo, ela vai bater e vai voltar. É o mesmo meio. Qual que é o meio em questão agora? O meio em questão é a corda, que você tem como referência. Então, depende do contexto que você vai estar analisando, mas o meio vai se manter. Nesse caso, a corda, no outro caso, a superfície da água, então é a referência que temos, certo? Então, o que acontece? Que podemos perceber na imagem, o pulso ele avança da esquerda para a direita, onde você vai ter a extremidade ali que ela acaba sendo móvel. Então ela vai se movimentar, nesse caso, com liberdade para cima e para baixo. Então vai chegar esse pulso e ele vai voltar. E nessa ideia você vai ter o conceito que a gente tem da reflexão, certo? Avançando para a nossa próxima tela, temos ali então a ideia da refração da onda. Percebam o que acontece. É o fenômeno que ocorre quando uma onda passa por uma mudança na sua velocidade de propagação. Isso pode ocorrer por uma mudança no meio de propagação ou por uma diferença de densidade no meio.
A frequência da onda não é alterada na refração. No entanto, a velocidade e o comprimento de onda podem se modificar. Mais uma vez, uma contextualização da física, aonde podemos perceber isso na prática, no litoral, aonde você vê que a onda acaba avançando e se quebra na areia. Então, essa é a temática que você consegue envolver. Então, a variação de densidade acontece por causa da variação que você vai ter da profundidade do nível da água. Quanto mais profundo você vai ter uma determinada densidade, a água vai estar se deslocando com uma determinada velocidade, com um comprimento de onda. Quando chega à costa, então ela vai se quebrar. Percebam que a frequência vai se manter, mas o que vai alterar é o comprimento de onda, a velocidade, em função da densidade que você vai ter, da profundidade. Lembrando que quando você avança para as proximidades da areia, a água vai ficando cada vez mais rasa. Então isso é um contexto que a gente tem que levar em consideração também. Avançando para a nossa próxima tela, temos aqui esse conceito que acaba mostrando a abordagem, o pulso incidente que você vai ter quando bate em um obstáculo, e esse obstáculo vai ter a característica de permitir um pouco dessa passagem, e nessa passagem ele vai avançar um pouquinho, mas também vai haver o retorno. Então, você vai ter ali, a densidade da corda acaba sendo influenciando nesse processo, aonde você vai ter também essa transição. Imagina uma situação onde você pega uma corda de nylon, por exemplo, e você tem na outra extremidade amarrado um barbante. Percebam, fica bem nítido a variação tanto da espessura quanto também da densidade. Se você for fazer esse movimento na corda de nylon, você vai perceber que o barbante ele vai oscilar com uma liberdade um pouco maior. Por quê? Porque ele é menos denso, ele é mais leve. Agora, se você inverter o processo, vai ocorrer também? Vai, só que aí você vai perceber que nessa diferença de densidade vai afetar o deslocamento da onda. Então, sempre atentos com isso, ok? Vamos ali então à nossa próxima tela? Mais um quiz. Olha o que ele diz ali, Assinale a alternativa que apresenta uma grandeza que não sofre qualquer alteração quando uma onda sonora sofre refração. Vamos ali as opções. Na letra A frequência. Na letra B, a amplitude. Na letra C, o comprimento de onda. Na letra D, a velocidade. E na letra E, a intensidade. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Vamos lá então, pessoal, para a gente retornar dentro dessa temática. Galera, um contexto que você tem que levar em consideração é toda a base de informação, certo? Então, muita atenção nesse contexto ali. Vamos avançar aqui, Assinale a alternativa que apresenta uma grandeza que não sofre qualquer interação quando uma onda sonora sofre refração. Mais uma vez eu quero dar ênfase para vocês nessas palavras fortes e intensas que venham aparecer ao longo do enunciado. Não, nunca, sempre, jamais. Geralmente, o que você vem a trabalhar quando isso aparece em opção de resposta vai deixar a alternativa errada. Então, assim, muita atenção, porque percebam que esse não ele está em destaque muito forte ali no enunciado. Então, a gente vai ter que frisar certinho o que ele está pedindo. Mais uma vez, retomando o enunciado, percebam lá. Assinale a alternativa que representa uma grandeza que não sofre qualquer alteração quando uma onda sonora sofre refração. Então você vai estar pegando o correspondente que não se modifica. Vamos avançar as opções. Primeiro deles, a frequência. O segundo, a amplitude. O terceiro, o comprimento de onda. Ali a gente vai ter também a ideia da velocidade e também da intensidade. Vamos voltar naquele exemplo que eu falei para vocês de uma corda de nylon amarrado em um barbante. Então, o que você vai perceber? Tem determinadas variações? Tem. E vamos analisar a situação. Se você oscila o barbante, que ele está amarrado ali na corda de nylon, então você vai ter uma intensidade que ela vai, sei lá, meio metro para cima e para baixo. Então você vai ter uma certa amplitude. Quando chega no nylon, vai ter amplitude? Vai, mas não tanto. Então, assim, vai ter mudança? Vai. Velocidade de propagação também se altera. O comprimento de onda também vai modificar. A densidade do material também modifica. O que não muda? É o aspecto da frequência, certo? Então, voltando aqui nas opções, o que não vai mudar vai ser a frequência. E eu quero frisar com vocês também a ideia da praia, da faixa litorânea. Quando a gente vai ter que a frequência acaba se mantendo constante, percebam que a gente está atribuindo o contexto à água do mar. Então, água e sal que você tem nessa atribuição. Você não está mudando o elemento, então nesse caso não ocorre o aspecto da refração. O que vai mudar é a profundidade que você vai ter ali em determinados pontos do oceano, na proximidade da costa, isso acaba interferindo também com a altura do nível da água ou a profundidade que você tem. Então isso vai fazer com que as ondas se quebrem de maneira muito mais sequencial, mas a frequência acaba sendo a mesma. O que vai modificar é o aspecto do comprimento de onda e da velocidade. Eu queria frisar muito isso com vocês, ok? Vamos avançar para a nossa próxima tela? Então, olha o que ele diz ali, mais um exercício. Verifica-se que, ao sofrer refração, um trem de ondas eletromagnéticas apresenta um novo perfil de oscilação, em que a distância entre duas cristas consecutivas e suas ondas tornam-se maior. Comparativamente ao que possuía o trem de ondas antes da refração, a frequência C, espaço ali, a velocidade de propagação C, então mais um espaçamento, e a amplitude se manteve, já que o novo meio é refringente, certo? Então, assim, vou dar um tempinho para vocês copiarem aqui, daí eu já venho com as opções.
Bom, vamos lá então, pessoal, para a próxima tela. Então, olha o que ele pede. Ó, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Na letra A, alterou, depois alterou e menos. Na letra B, alterou, manteve e mais. Na letra C, manteve, alterou e mais. Na letra D, manteve, alterou, menos. E na letra E, manteve, manteve e mais. E mais um tempinho, daí já voltamos com a resposta. Vamos lá então, prezado estudante, agora que você já tem a questão, agora que você já tem as opções, vamos fazer a leitura de maneira bem adequada. Me acompanhe na tela. Verifica-se que, ao sofrer refração, um trem de ondas, lembrando que o trem de ondas é um segmento amplo de ondas que vão estar avançando de maneira consecutiva, mecânica apresenta um novo perfil de oscilação, em que a distância entre duas cristas consecutivas e suas ondas tornou-se maior, comparativamente ao que possuía o trem de ondas antes da refração. A frequência se manteve, a velocidade de propagação se alterou e a amplitude se manteve, já que o novo meio é menos refringente. Então, nessa sequência que temos ali, a resposta que melhor se adequa à questão, então, é a letra D, certo? Eu até quis trabalhar com vocês aqui de maneira mais pausada esse exercício para que vocês conseguissem acompanhar a linha de raciocínio. Voltando nele, lembrando que a frequência ela vai se manter constante e olha o detalhe ali que temos ali. A velocidade ela modifica. Por quê? Eu estou trabalhando, por exemplo, com o aspecto da refração. Eu estou avançando de um componente para o outro. Pegue muito essa ideia que eu falei para vocês de duas cordas amarradas, uma com barbante e outra com nylon. Então você consegue evidenciar muito de maneira prática esse contexto. E ali o que acontece? O meio acaba sendo menos refringente, então dá variação no meio em virtude da densidade que você tem envolvida dos materiais, ok? O que vimos ao longo dessa aula vimos o aspecto da reflexão da onda, vimos também o aspecto da refração da onda e demos uma olhadinha lá no princípio de Huygens inicialmente, para que a gente conseguisse dar uma sequência cronológica no conceito avançado, ok? Então, um grande abraço para vocês e nos vemos então na nossa próxima aula.